Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Na verdade, precisava ser boa tarde para todas e todos, e que os todos sejam sensíveis nessa mudança de paradigma, né? Usar a linguagem inclusive, incluir pessoas não binárias, porque a gente tem uma ideia da sujeição para a universalidade do sujeito. E aí esquecemos das sujeitas e dos sujeitos. Essa parte é muito importante. A gente ainda tem como ideia a Carta de Princípios dos Direitos Humanos, não das pessoas humanas. Parece uma coisa muito boba e muito simples, mas a gente pensa que o sujeito universal idealizado é um macho branco e cisgênero, heterossexual, que aí é uma construção social do patriarcado, que soma-se a isso questões de etnia, questões de intelectualidade, e a gente precisa discutir no Brasil contemporâneo de religiosidade, o que é feito desde as leis abraâmicas, e se a gente pensar do judaico-cristão que se constitui o Brasil até a contemporaneidade, a gente teria muito para pensar nisso. Tendo dito isso e fazendo essa pequena provocação, eu nem costumo me apresentar, eu prefiro pensar como um encontro de bar, de botequim, e eu nem bebo, tá, gente? Mas eu adoro esses encontros em que as pessoas estão a fim de construir novas verdades, trazer suas verdades, suas possibilidades. Eu queria mesmo convidar a reflexão de dois conceitos muito básicos para mim, que é como é um espaço de formação, que é o ecole, que, ou seja, a escola no grego ecole, que quer dizer tempo de ócio, tempo de tirar para filosofar, para jogar a conversa fora e, a partir disso, pensar o que é isso? É isso exatamente isso que os gregos faziam lá na sua antiguidade, tirar um tempo para, olha, vamos conversar sobre nada e sobre tudo, depois a gente pensa, basicamente, a constituição de um pensamento crítico. A isso, aqui a gente tem muito, muito negado na nossa educação desde a primeira infância. E o segundo, que é o educare, ou educar, do latim, que quer dizer trazer para fora. Aqui é só mais uma permeação do que nós temos de conteúdo, em contraponto do conteúdo que eu estou proposta, de alguma forma, contribuir nisso. Eu não sou freiriana, embora adore o método, já tinha dito para as meninas antes, sou mais montessoriana, porque eu gosto de saber do conteúdo, e a minha propositura é inverter um pouco essa lógica. E aí, como os homens são os que chegaram, de certa forma, posteriormente, eu queria abrir com alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta já? Se você tivesse que fazer uma pergunta, levando em consideração uma mulher negra, trans, ameríndia, de 51 anos, que trabalha há 40 anos, na verdade, comecei a trabalhar com 4 anos acompanhando minha mãe nas faxinas. Que pergunta você faria para entender um pouco essa conversa pela equidade de gênero? Fiquem à vontade, eu vou dar um tempinho. Qual seria a primeira pergunta? No máximo 3 perguntas, para a gente dar um start nisso. Alguém levantou a mão ali? O Ítalo. O Ítalo estava com a mão levantada, eu acho que ele pode ser o primeiro a fazer a pergunta, Ítalo. Veja só de novo, a gente coloca a mulher no papel da educadora, da transformadora de paradigma, porque os homens não estão discutindo isso. É preciso, inclusive, perguntar para as mulheres coisas que os homens não estão discutindo. E eu posso falar disso com muita plenitude, porque eu colaboro com inúmeros cursos, inclusive discutindo masculinidades tóxicas, e uma das matérias que eles instituíram, que os homens não foram capazes de falar, era sobre falocentrismo, né? A ideia de que todos os homens, o que é um homem? O que é esse corpo masculino? Como que você classifica isso, né? Eu vou tomar liberdade, imaginei que a gente precisasse de recurso técnico, aqui não vai ser uma demonstração muito didática, mas algumas coisas precisam ser. Eu fui mudar aqui. Eu vou ler um trecho de uma coisa que é muito importante. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, vou repetir, biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro. E aqui quem está falando é a dona Simone de Beauvoir, e ela tem que dizer isso muito bem, porque a gente tem que pensar que o modelo, a construção do gênero, ela vai, a partir do século XV, embora desde a Grécia já fizesse sentido a associação
de genital com sexo/gênero é somente no século XVIII, a gente está falando de uma Inglaterra vitoriana, que faz um grande estímulo, inclusive, à comercialização de vidas num processo escravagista, mas essa mesma Inglaterra vitoriana, que vai discutir o modelo unissex quando eles estão falando de uma coisa que é o isomorfismo sexual. O que é isso, basicamente? É dizer que os corpos considerados femininos tinham determinadas características, como, por exemplo, crânios menores. E, a partir disso, uma menor capacidade intelectual e menos condições de participar de domínios como governo, comércio, educação e ciência. Basicamente, é a busca da burguesia democrática e iluminista, justificando desigualdade entre homens e mulheres. Mas é também neste período que eles vão constituir o justnaturalismo, a ideia que todos são iguais por natureza. E, dessa forma, eles conseguem impedir os homens brancos, metropolitanos, intelectuais, dominantes, eles vão impedir não só as mulheres, mas como povos colonizados, e aqui a gente vai ter que destacar a população negra, eles impedem que essas pessoas tenham direitos iguais, se justificando numa ideia do justnaturalismo. A partir disso, a gente tem uma ideia da taxonomia, essa ideia de classificação por similaridade. É isso que a biologia e a ciência vai fazer. O que eu quero dizer com isso? A gente diz que não tem essa ou aquela intenção, e está tudo bem. Eu acho que é direito da pessoa se perceber no processo. A questão da estrutura é que ela vai sendo imposta e naturalizando. Por que a gente ainda tem, em determinados lugares, uma excelência de que as terminologias importadas, por exemplo, são traduzidas para o masculino e não para o feminino, ou para um gênero neutro? Te dou um exemplo muito básico, muito básico. Beautiful. Beautiful do inglês, que vai dizer bonita, bonito. Mas se não tem o que antecede, eu traduzo como? Mais simples ainda. Transgender, que as pessoas falam, mulher transgênero. Não tem uma flexão. Eu nunca ouvi falar mulher bonito, a menos que seja muito gringo e diz mulher bonito. Mas quando chega nas pessoas transgêneras, as pessoas falam porque os transgêneros, como se fosse uma condição, ou melhor, como se fosse um gênero absoluto, e é uma condição no gênero. A sensibilização está nesse lugar. Talvez você não se veja como esse sujeito que produza essa violência, mas é preciso reconhecer que aí tem uma diferença entre privilégio e direito. Privilégio, você precisa se perguntar quantas vezes você teve que se preocupar com a roupa que você usa, tipo 6 horas da tarde, 7 horas da noite, saindo para algum lugar. Qual foi a última vez que você realmente, o tempo todo, e não em determinado momento, se preocupou com a roupa que você usa? Se esse decote é suficiente, se aquilo é isso ou é aquilo. Quando você se preocupou? Quantas vezes você se preocupou, e eu não estou falando pelo modo de se vestir, pela sua existência, se você está sendo perseguido no supermercado? Se você é alvo imediato de uma polícia que te para na rua questionando as suas questões a partir da sua racialização. Mas por que se dá isso? Não, por que então aquela pessoa preta é quem rouba? Porque aquela pessoa preta é a pobre. E a pobre é quem tem a necessidade de garantir recurso. E aí é essa pessoa que, a qualquer custo, pela sobrevivência, pode cometer o que eles instituíram como crime. A gente acaba de ver uma série de violências. Mulher presa porque roubou pacote de bolacha. Jovens que são açoitados em supermercado como o Ricói, na Zona Sul de São Paulo. Eu digo mais, uma sociedade que olha abertamente para o Black Lives Matter, que é impressionante como essa americanização, essa ideia da distância, não é comigo, não tem nada a ver com isso, a gente se sensibiliza por um George Floyd. Mas aí você pergunta, mas espera, lá naquele mesmo período que a gente tem um George Floyd sendo olhado e cuidado, nós tivemos aqui, na Zona Sul de São Paulo, em Parelheiros, uma mulher negra de 51 anos que abre o seu comércio em plena pandemia e vai, e aí é fácil, qualquer mulher negra que tem um filho com aproximadamente 25 anos, sabe o que é de angústia esperar esse jovem voltar. Essa mulher abre seu comércio, alguém denuncia, a polícia chega, e qual é a primeira atitude da polícia? Além de
da geral mobilizar o jovem, pegar essa mulher, jogar no chão, e o policial pisa. Ele tem tempo de rotacionar o corpo em cima do pescoço dessa mulher. E aí você pergunta, por que a sociedade brasileira não discutiu isso? Por que a sociedade brasileira não parou no Vida Negras Importa ao invés do Black Lives Matter? Porque é uma mulher negra de 51 anos, da Zona Sul de São Paulo, de Parelheiros. Eu digo mais ainda, eu sou uma funcionária pública de 39 anos, de carreira. Eu tenho mais tempo trabalhado, completando 40 anos, e isso porque a gente está falando de uma ideia cronológica de tempo. E se eu pensar os 4 anos a qual eu fui submetida a trabalho com minha mãe nas faxinas, e aí se eu tiro que a ideia de uma pessoa jovem até os 29 anos, eu comecei a trabalhar com 11, oficialmente, na Prefeitura de São Bernardo, 11h30, que eu entrei nos piores lugares da minha vida, que é o Círculo de Meninos Patrulheiros, que é do CAMP, uma fundação rotariana, que traz todos esses valores brancos, cisgêneros e cristãos, e de moralidade. E a moralidade é bem diferente da ética. Se você parar para pensar que tem 39 anos trabalhado, mas se eu somar dos 4 aos 29 para fazer uma soma do envelhecimento psíquico, eu não tenho 51 anos. Eu tenho mais 25, eu tenho 76 anos. E a gente não sabe, porque não existe uma pesquisa do desgaste físico. Quantas mulheres amadurecem, quantas mulheres amadurecem só no alerta para não serem violentadas. Olha, você não pode mais brincar com os meninos, porque isso é muito perigoso. Você não pode ir ali. Então, assim, é exatamente o que a dona Simone está falando. Eu diria que tem mais gente que fala isso, como o próprio Florestan Fernandes, para trazer minimamente um homem branco, consciente das lutas, das questões. Eu adoraria ficar só usando nome de mulheres, porque a gente tem mulher de sobra no Brasil produzindo, como, por exemplo, a dona Sueli Carneiro, que diz: ser mulher negra nessa sociedade é experienciar, é vivenciar o tempo todo uma asfixia social. Você sabe quais são os limites impostos? Quais são? E as pessoas falam assim, mas não é bem assim. Vem com o discurso da meritocracia, agora que você é muito desigual, você esperar que essa pessoa, que ele tem que lidar com racismo, com sexismo, no caso de pessoas trans, ainda tem que lidar com cissexismo, ter uma nota de corte, de excelência, de pessoas que são mantidas nos seus privilégios. O que eu digo com isso? Eu acho que tem que ter algumas questões que vão ter que ser discutidas por quem detém o privilégio, até para que se reconheça esse privilégio e, a partir dele, rever, falar assim, poxa, o que a gente faz com esse privilégio? Eu estou aqui, eu sou um homem branco, sou cis, tenho algumas, sim, inúmeras vantagens sociais. O que eu posso fazer? Como é que eu cedo esse privilégio para que outras categorias desumanizadas, subalternizadas, desqualificadas ocupem esse espaço? Eu não estou aqui, de forma alguma, anulando o seu processo de dor, mas aí você precisa se perguntar. Eu me lembro que eu encontrei um grande artista brasileiro no aeroporto, um cantor bem famoso, que é cultuadíssimo, e a gente foi trocando uma conversa. E esse cantor, eu virei para ele e perguntei rapidamente. Ele não deve nem lembrar disso, porque é tantas coisas. E ele falou assim, porque eu sobrevivi à ditadura, estou com 70 e tantos anos, isso e aquilo. Eu devolvi a seguinte pergunta a esse cantor, bem famoso, viu, gente? De todo esse período de produção, ele continua produzindo, acho que é um dos maiores artistas do Brasil, e eu perguntei para ele assim, se você fosse negro, você acha que seria a mesma condição? Ele não conseguiu responder, ele ficou em silêncio. E é óbvio, e é muito óbvio que provavelmente ele não chegasse aqui. Provavelmente, com a propositura que ele vai ter, ele não chegaria. E eu ouço dizer que a última artista brasileira que poderia ter performado alguma coisa, a gente tem muitas artistas trans performando uma série de provocações, mas a pessoa em questão que performou antes de todo esse sucesso aqui, e vocês vão matar a charada, é a Lacraia. Quem gosta da Lacraia? Quem considerava, inclusive, o que a Lacraia produzia uma forma de cultura, né? Isso a gente tem a ver com uma série de questões que tem a ver com a idealização, a higienização. A gente tem que Neon, falar deu de... 15, só para te avisar, deu 15 minutos. Viu como era fácil fazer 15 minutos? Tudo isso são questões que as pessoas não estão se preocupando. Por quê?
porque é a discussão do privilégio mesmo. Privilégio é tudo aquilo que eu não me preocupo. E a gente não pode confundir privilégio com direitos básicos. Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito ao ir e vir, direito à sua integridade física. Tudo isso tem a ver... Quando a gente fala de saúde, a gente está falando também da saúde psicoemocional. Como que a gente pode exigir que todas as mulheres, e aqui eu vou falar diretamente de mulheres, tenham uma saúde psicoemocional, quando a primeira preocupação que a gente tem é se a gente vai ser violentada, se a gente vai ser respeitada ou se a gente vai estar aqui produzindo essa discussão. Por mais que os homens estejam num processo de reconhecimento dos seus processos psíquico-emocionais, das suas fragilidades, etc. e tal, a leitura não é essa. Você, inclusive, tem que vir ao público e dizer porque aconteceu isso e eu me sinto assim. Porque, inclusive, as pessoas podem negligenciar, mas vão dizer para você, pera, esse cara tem uma condição, ele pode aqui, vamos falar com ele. Provavelmente, se você namorar uma mulher negra e você for para um restaurante, você vai ver como tudo isso muda. Quando você se relacionar com uma pessoa negra ou uma pessoa trans, seja o que for, que você vai para um lugar, você vai ver como isso muda. As pessoas nem olham, às vezes, para a gente, as pessoas olham para a pessoa que está do lado a partir da percepção do privilégio. É isso que a Simone fala. Somente a mediação de eu trem constitui o outro. Então, esse lugar de se reconhecer na sociedade e o seu papel, talvez, quando você traz essas, eu vou chamar de subjetividades, que são muito específicas suas, é só subjetividade. O todo não lê a subjetividade. O todo lê a representatividade. Por isso, quando nós estamos aqui reivindicando espaços, e eu falo de subjetividade que se interseccionam na construção de violência, é disso. É como eu vou ter um olhar cuidadoso, afetivo, para transformar essa sociedade num lugar mais possível, de maior equidade. Eu mesma não sou uma funcionária pública de concurso, eu sou de contratação direta. Eu fui contratada em 88, eu não queria o serviço público, mas eu tinha só um outro caminho, a prostituição. A gente está falando de 1988. A maior lição, já tentando finalizar um pouco essa provocação aqui, de sensibilização, é pensar. Eu cresci na ditadura, eu vivi os anos 80 e 90 com a epidemia do HIV. As pessoas estão experienciando algo muito próximo disso agora com uma epidemia do Covid. 600 mil mortes, 600 mil perdas, para mais 600 mil de familiares, e não sensibilizou. A gente não foi sensibilizada. Como que uma outra parte, gente, a gente tem que pensar muito seriamente dessa questão, dessa conversa aberta aqui, a partir de subjetividades, porque a gente não derrubou o presidente. E se você tem dúvida de que é porque ele é homem, branco e cis e cristão, basta olhar a quantidade de igreja que apoia ele, que não teve esse país. E aqui eu não vou discutir a situação dela, nem a situação do golpe. Eu quero que a gente pegue única e exclusivamente o fato do gênero, do sexismo. Por que foi tão fácil, direita e esquerda, atacarem uma mulher? Porque as pessoas não se sensibilizaram na discussão da cultura de estupro, quando o rosto de uma mulher foi colado num corpo de uma mulher jovem, branca, colocado de perna aberta nas bocas dos tanques de gasolina. Por que o Brasil não fez uma revolução naquele momento? Porque é esse o lugar para a mulher, ser violada. Se você me perguntar onde isso começa, para finalizar a minha fala, começa no ensino, desde a primeira infância. Mas a nossa noção de cultura de estupro vai se dar naquela aula de biologia ou de ciência, quando você aprende para que serve o corpo humano, com base única e exclusivamente, que todo mundo vai lembrar, no corpo saudável para a reprodução. Isso já é um processo de exclusão. O que você aprende? Olha, esse é o aparelho reprodutor feminino, num perverso binarismo de gênero. Isso é um aparelho reprodutor masculino. Para que serve? Quando o homem tiver de pau duro, ele introduz na vagina para fazer filho. Ora, se isso não é cultura de estupro, para que serve um pau duro? Para enfiar numa mulher. Agora esquece um pouco isso e vou fazer uma pergunta para vocês. Sabe aquele livro básico, quando você aprendeu tudo isso? Você lembra de ter visto ao longo da sua vida um corpo negro? Um corpo idoso? Um corpo com deficiência?
um corpo indígena, gordo, era sempre um padrão, magro, branco e jovem, com uma única possibilidade, basicamente ter uma saúde reprodutiva. E ninguém perguntava se aquilo implicava em afetividades, em permissividade. É para isso que serve um pau duro. Finalizando isso, qual é o maior construto do machismo? Eu digo para vocês, o fodão. Sabe aquele cara fodão que vai foder todo mundo? O cara que chega e fala, vou bater o pau na mesa, hoje eu vou fazer acontecer. Aquele cara que fala, vou pegar a mulher do meu melhor amigo, porque é isso, é coisa de homem, é assim que tem que ser. É isso que o machismo produziu. Isso atinge principalmente vocês, homens. Porque todo mundo olha para você, e principalmente se você estiver no topo desse magético, como você mesmo falou, branco, cis, com uma certa altura, com mobilidade, uma X idade, as pessoas vão olhar para você e falar assim, olha, esse é o cara, esse é o macho alfa, esse é o fodão, esse é o cara perigoso, esse é o cara que eu vou obedecer, esse cara que domina aqui. Das mesmas vezes que muitos homens negros, nos cursos que eu tenho vivenciado, reclamam da expectativa da sua sexualidade, ou vão se promover com isso. Isso é uma questão que os homens vão ter que discutir. Vale a pena ser fodão quando você não pode nem chorar? Quando você tem que pensar, eu quero falar de mim a minha vez, e o espaço que você encontra de acolhimento é um espaço para as mulheres. Isso é uma coisa que os homens vão ter que discutir. Se vale mesmo continuar sendo fodão e fuder tudo, porque é isso que tem acontecido. Máximo respeito, estamos aqui para uma troca, eu espero que tenha contribuído, daria para ir além, mas é isso. E pensar que isso tudo, sim, finalizando, vai contribuir para o pensamento de gênero, classe e raça. É mais ou menos disso que a gente vai falar aqui, dessas intersecções, e eu acrescentaria identidade de gênero e orientação sexual, porque isso faz toda uma diferença. Tá bom. Eu queria só introduzir um conceito, muito rapidamente. A gente precisa captar. E o Brasil é um país desonesto. Aí não tem. É o país mais desonesto do mundo. A gente precisa se conscientizar que trazer conceitos eurocêntricos para uma população alijada desde a sua constituição é um jogo extremamente perverso. Eu sou marxista, mas é preciso pontuar que, se a gente não fizer a lição de casa, olhando privilégios e constituições identitárias impostas desde uma Europa que vilipêndia, violenta e constitui desigualdades, e que o nosso discurso é preocupante quando a gente não reconhece estas distâncias. Eu queria introduzir um pequeno conceito muito simples, mas que se faz muito necessário quando pessoas brancas ainda não reconhecem os seus papéis de algozes, ainda que distantes da intenção. Etimologicamente, a palavra negro em grego significa necros, morte, morto, cadáver. Do latim nigro e nigur, negro vem a significar preto, sombrio, tenebroso, tempestuoso, infeliz. De mau agouro, enlutado, fúnebre, triste, maldito, infeliz, melancólico, mau, perverso, maléfico, pérfido. A língua é usada para dominar, manipular, distorcer. Segundo o dicionário brasileiro, o nome negro também traz uma origem maldita, funesta. Destino negro, magia negra, peste negra, fome negra, buraco negro, lista negra, câmbio negro, mercado negro, ovelha negra, humor negro, passado negro. Em nosso vocabulário existem muitas palavras do radical grego necros, necrotério, necromancia, necrópsia, necrose, necrofilia, necrópole. Assim deve ficar mais fácil de entender o que se quer dizer com a palavra denegrir. Negro é sinônimo de escravo. Se você abrir agora o Aurélio, nós ainda somos escravos. Quando me traz a provocação e pensar a partir do que Liciana me traz, do colorismo, esse jogo perverso que o Brasil não estuda a Revolução Haitiana, em que eles dizem, nesse país, a partir de hoje, somos todos negros. E todo negro na diáspora é haitiano. Não houve outra nação capaz de clamar assim. Qual é a maioria?
Devemos reconhecer, inclusive, quem está do lado de fora precisa ser acolhido. Quando Angela Davis escreve Gênero, Classe e Raça, aprisionada, rever estruturas do próprio marxismo, como Eliette Safiotti faz no Brasil, e me indigna que muita gente sequer conhece o trabalho da Eliette Safiotti, com discursos acadêmicos muito bem elaborados, como eu pretendo, de alguma forma, sensibilizar pessoas quando a gente não fala a mesma língua. É desonesto. Esse é o país mais perverso. Olha a inversão de valores no ensino médio privado. É do capital. Mas são as pessoas brancas, com as suas ideias eurocêntricas, que instituíram isso. A primeira lei de cotas nesse país foi para quem? Para os filhos dos colonos, para não permitir que negros, negras e negros tivessem avanço socioeconômico. O Brasil não fez a reforma agrária lá atrás, na abolição da escravatura, para que pessoas mantivessem nomes e sobrenomes, fazendo a manutenção, inclusive no judiciário, da capitania hereditária. Olha esses nossos políticos eleitos na esquerda e na direita, porque é tão difícil a gente sensibilizar para que pessoas com marcos identitários de apagamentos históricos estejam ocupando esses lugares. Isso é perigosíssimo. É a mesma coisa que eu tenho feito em todos os lugares quando tenho falado da questão racial. Por que a Índia, com essa produção intelectual, não se aprofunda em determinados pontos como a gente, mas quando você vai ler feministas indianas, você fala por que elas são mais acessíveis do que as brancas? Lembrando que nesse país a gente colhe frutos das sufragetes. A eleição é pelo sufrágio direto. Mulheres brancas, burguesas, que lutaram, inclusive expondo homens negros, dizendo que os homens negros eram possíveis de votar e que elas não tinham o mesmo direito, e não incluíram nessa luta mulheres negras, porque é muito simples. Essas mesmas pessoas brancas não aferiram a essas pessoas humanidade. Aí eu recomendo o trabalho de Dona Sueli Carneiro, de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento, na contemporaneidade, Rosane Borges. Tem muitas outras tantas mulheres, inclusive revendo o marxismo numa ótica racial, e para quem tem preguiça de mulher falando, vai ver o que Jones Manuel está fazendo também. A gente está falando, está começando a discutir uma questão em que se a gente não considerar o identitário, vai dar ruim, porque gente com privilégio não cede espaço. A gente vai ver agora, nesse Enem, a quantidade de pessoas pretas que vão ficar do lado de fora. Para quem nunca fez a conta, um ano letivo perdido pode corresponder a 5 a 10 anos. Vocês têm noção do que é isso para uma população preta, pobre, periférica, em que as escolas não foram acessadas, que não tiveram, inclusive, seus aparelhos? Eu acho interessante que tem uma deputada muito jovem, branca, eleita, que ela diz que é da periferia, mas que ela teve acessos a ensinos universais que meninas pretas estão implorando em vaquinhas para conseguirem. Se isso não faz diferença, se as pessoas não entenderem isso, vai dar ruim. Para quem acha que historicamente não faz sentido isso, o que é o aquilombamento? Mulheres independentes, as pessoas tendem a falar o Zumbi de Palmares e a Pagudandara de Palmares. Ela não era esposa de Zumbi, ela era a companheira de luta que, inclusive, sabia usar a forja, sabia usar a manutenção e a produção de elementos do metal que já eram desenvolvidos numa África arcaica, que as pessoas tendem a dizer que eram uma gente sem civilização, assim como os povos originários do Brasil, os povos indígenas, assim como os povos originários da África, lá em tribos e aqui outras sociedades organizadas, já eram muito mais comunistas. Nunca tiveram exploração da terra. Se você comprou um apartamento, se você comprou um imóvel e está nessa discussão marxista, nós temos um problema muito sério. Por que a gente está fazendo a defesa da compra do imóvel? A luta da moradia é a coisa mais urgente que a gente tem. Mas o problema é a favela, que muita gente não se levanta quando vão derrubar com tratores, quando imolam essa gente como assim numa grande oferenda. Essa gente pode morrer. Se a gente faz um recorte identitário das pessoas que morreram na Covid, e é bom lembrar, e é muito bom lembrar, que a burguesia desse país tem gênero e raça, só não é nomeada. A burguesia do Brasil é branca.
E se a branquitude não estiver lá discutindo com essa burguesia o papel dela, a gente vai continuar no mesmo lugar identitário de que para que servem as pretas e pretos desse país. Para fazer a faxina, para limpar a merda que os brancos fazem. É isso que a gente tem feito ao longo da nossa história. Sabe? E não reconhecer esse movimento de luta de classe pela moradia espalhado no Brasil inteiro como uma luta marxista, porque ela não é nomeada, dizer que essas mulheres não são feministas, e aí eu entendo quanto muitas mulheres negras recorrem ao mulherismo de África. E aí a gente vai ter que discutir, porque é essa mesma África que, em 1591, deu ao Brasil a primeira travesti não indígena, Chica Manicongo, Salvador, Bahia, 1591, uma mulher que levantou a cabeça para a Santa Inquisição, dizendo: eu sou uma mulher, se vocês não reconhecem, é o problema de vocês. Qual era o papel da Santa Inquisição? Executar. E executam Chica Manicongo, como ainda a gente vê a execução de Luana Barbosa, preta, pobre, de periferia, como a gente vê a execução da vereadora marxista Marielle, que aí faz toda uma revolução. A gente pode traçar um antes e depois do movimento político desse país, da morte de Marielle, da discussão de coisas a partir da morte de Marielle que não tinha. O próprio partido de Marielle vai ter uma mudança muito grande. E eu tenho o máximo respeito, que eu me lembro muito bem de dona Luciana Genro, ser a primeira pessoa a falar de transfobia em rede nacional. Marxista também, dona Luciana Genro. Deu 8 Mas minutos, Leon. 8. Tá. Mas é a morte de Marielle que vai reposicionar o pensamento político, que vai reposicionar, inclusive, essa possibilidade que a gente está discutindo. E aí, quando o Alexandre faz essa pergunta, não dá para pensar numa luta, Alexandre, anticapitalista, sem ser antiproibicionista, sem ser abolicionista penal, porque tudo isso está nesse sistema. Quem são as pessoas que estão encarceradas? Quem são as pessoas que estão condenadas? Agora, na Covid, o que eu acompanhei de casos de pessoas não brancas que tiveram que ser realocadas em hospitais e diversas mortes, e as pessoas não assumiram o compromisso de olhar para a população encarcerada na Covid. Inclusive, foi um sistema de exclusão social e é muito importante. Para finalizar um pouco isso, quando a gente fala da luta pela garantia do serviço público, é uma luta marxista. Mas se a gente não fizer uma busca de olhar que a capitania hereditária no Brasil e esse monte de funcionário comissionado que brota, mas a terceirização, que nada mais é do que a instrumentalização da máquina num jogo perverso, e aí você fala, mas onde que está a terceirização em contraponto ao serviço que avança de pessoas concursadas? Na limpeza. É um jogo tão perverso, a quantidade de pessoas que podem ser contratadas por menos de um salário mínimo, pela terceirização, os beneficiamentos, sabe? Isso a gente vai ter que rever, e finalizando mesmo, se você me perguntar novamente, Alexandre, sim, eu conheço vários casos, eu fico aterrorizada, porque a nossa busca ainda é pelo punitivismo, a luta, para mim, tem que se dar pela conscientização, e não tem jeito. A gente não fala a mesma língua, às vezes. Como eu posso exigir, nessa desigualdade de formação, desde da primeira infância até o ensino médio, que quando você olha, a maioria dos países no mundo é garantido pelo Estado, o que a iniciativa privada tem feito nesse país. E é interessante a quantidade de gente que prefere colocar o seu filho no ensino privado, e gente pobre como a gente, porque não acredita no ensino público, mas não está lá participando da reunião de pais e mestres, porque o sistema também assim funciona. A gente não vai permitir que essas pessoas tenham tempo livre para discutir suas necessidades, para frequentar essas reuniões. E muitos pais têm na escola só um processo de dizer assim, é o tempo que eu tenho, já que não tem creche, para poder trabalhar e sustentar minha família e garantir alguma coisa, e vamos exigir desse jovem que ele preste o ensino público universitário de excelência, que todo mundo concorre, sem ter as mesmas condições. E aí é muito difícil, porque a gente não fala o mesmo português. E eu falo isso com propriedade, porque um dos campos, quando eu vou pesquisar subjetividade e interseccionalidade na construção da violência, são os bailes de periferia. E eu acho interessante quando eu começo a conversar com meninos, e eles falam para mim assim, e isso é muito importante. Eu só queria ficar com você, porque toda essa burocracia,
Quando é que a gente, e se a gente tem dúvida disso, vai ter uma linguagem inclusiva de verdade? E não estou falando só, porque é preciso reconhecer não só o gênero, a racialização, a identidade de gênero, a xenofobia, porque para uma mulher negra nordestina tentar emprego em São Paulo, talvez só por um concurso, e mesmo assim, a gente vai ter que falar entre nós, quando as pessoas escutam o sotaque daquela mulher, falam assim, de onde que você é? Você tem um sotaque tão bonitinho, é tão engraçadinho. E eu concordo, sim, quando a Adriana fala que vai ter que ser um tudo junto e misturado. Mas para fazer o tudo junto e misturado, a culinária brasileira ensina muito bem. O baião de dois se faz cozinhando parte a parte. Não se mistura tudo de uma vez. Então, assim, a gente vai ter que olhar para as questões identitárias quando elas produzem exclusão. E a maior exclusão tem gênero, tem raça, tem idade. Quando o Ítalo fala que tem 60 anos, ele é produtivo, mas ele se vê obrigado a afastar, a gente vai ter que discutir etarismo também. Porque, assim, por mais que a gente queira, por mais que eu queira, por mais que eu seja aguerrida, eu vou ter que lembrar que pessoas estão sendo, nesse momento, impedidas de ter uma participação numa construção intelectual e crítica por uma educação que ainda tem como base o sistema militar. O sistema militar que ainda serve para quê? Para alimentar o proletariado na produção. Porque é a gente pobre que está pagando ensino privado, universitário, trabalhando de dia, estudando à noite, e as mães morrendo de medo porque não chega, seus filhos não vão chegar, e filhas não chegam vivos em casa. Então, assim, se a gente não discutir essa subjetividade, esses pormenores, a gente não vai conseguir sensibilizar uma sociedade. Enquanto a gente está aqui discutindo intelectualmente, tem alguém agora, no culto de sábado, sendo lembrado que precisa inscrever o filho para tirar título, porque a bancada da Bíblia já fez pacto com a bancada da bala, do boi, e estão avançando. Porque o nosso discurso sofisticado não cola na favela. Você se sentiu contemplado com as respostas? Porque também tenho acompanhado muitos desses processos a partir da Defensoria Pública, que é um lugar um pouco mais seguro quando você tem um bom contato. Eu acho que tem funcionado para fazer algumas denúncias. Tem que ser mesmo, não adianta. A gente vai ter que usar outros recursos, que não só o sindicato, que também pode fortalecer. Você pode falar com o sindicato, falar com a defensoria, etc. e tal, e ver que caminho se faz isso. Não sei se o Alexandre está aí, mas é isso. Ele pode... Vamos fechar 10 minutos só para fechar. Talvez eu estoure, porque vocês trouxeram uma série de provocações, e aí eu vou ter que pedir licença para estourar mesmo, qualquer coisa eu perco no final, porque são muitas coisas que as pessoas brancas estão discutindo, elas estão muito distantes das vivências. Elas realmente estão muito distantes. Quando eu trago o lugar de fala, e aí é uma produção da Kimberly Krauss, com a... gente, com a Patrícia Hill Collins, não dá para falar de lugar de fala sem falar de feminismo interseccional, que são produções de mulheres negras. Isso é muito importante, porque o feminismo ele se constitui na primeira onda com as sufragetes, aquela coisa toda de mulheres brancas, classe média, intelectuais. O que vai questionar toda essa produção posterior são mulheres negras, que elas vão questionar de que feminismo vocês estão falando? De quais mulheres vocês estão falando? Nós estamos aqui limpando suas casas, fazendo... Como discutir questões de classe quando se faz manutenção? Quantas empregadas domésticas brancas vocês conhecem? Eu conheço várias, porque estou próximo do sindicato de empregadas domésticas. Mas quem é que funda o sindicato? Quem vai fazer uma luta do sindicato de empregadas domésticas? Mulheres negras. Das catadoras. Quem está na luta das catadoras? Mulheres negras. Isso também é muito importante, os sindicatos precisam se interseccionalizar, né? Porque assim, só assim a gente vai fortalecer a luta de classe. A gente tem que pensar que durante muito tempo professores não eram considerados trabalhadores nesse país. Pesquisadores não eram considerados trabalhadores. Eu sou aqui do ABC. Eu conheço a luta metalúrgica de um jeito. E eu digo para vocês, ela não foi feita por homens. A luta metalúrgica foi feita por mulheres. As mulheres ficavam na porta das casas quando a polícia passava. E eles falavam o seguinte, lá nós não vamos, porque lá
tem coisa de mulherzinha. São as mulheres que estão reunidas naquele lugar. Elas ficavam na sala e os homens reunidos nos fundos. Ninguém está na... A única pessoa até hoje que eu vi falar disso foi a Melinha Teles, gente. A luta das mulheres é apagada o tempo todo, é invisibilizada. Quando isso intersecciona raça, gênero, identidade de gênero, inclusive estamos colocando à disposição para a gente fazer uma capacitação mais didática para essas questões, de ter 3 horas em que a gente traga essas construções de forma mais objetiva, para que as pessoas também se instrumentalizem disso. O lugar de fala, gente, não é sobre silenciamento. O lugar de fala é reconhecimento de privilégio. Olhem bem para mim, ao longo dessa conversa toda. Se eu olhasse os meus marcos identitários, eu sou uma mulher negra, ameríndia, transgênera, que pediu morte assistida ao Brasil para mudança de nome e gênero, mudando a história das pessoas trans nesse país. Mas, e ainda, uma pessoa que passou a vida trabalhando. Gente, eu sentava no gabinete do prefeito, debaixo da escada. Debaixo da escada. As pessoas brancas passavam por cima de mim todos os dias. Todos os dias. Eu cresci assim. Para eu me formar, eu comia a folha do caderno porque não tinha alimentação. E eu tive que pagar o meu colégio. Porque meu pai não deixava estudar na região da Luz, porque ele dizia que eu ia ser puta. Quando vocês me trazem que Mara aqui do ABC e que ela sofre essa violência, é porque isso aqui é uma capitania hereditária. É porque o machismo assim opera em conjunto com o capitalismo e o patriarcado. Uma coisa não se faz sem a outra. É manutenção, é família, é tradição e propriedade. Todo mundo que leu isso sabe o que a gente está falando. E que a igreja vai se apropriar, e a gente está sofrendo a consequência disso. Uma igreja neopentecostal de 40 anos no Brasil que elege um cara como esse. E a gente não vai discutir política como se diz religião, quando a sua religião ataca outras religiões, você está produzindo a mesma coisa que foi feito com os pretos. A eugenia está em curso e foi bem-sucedida no Brasil. Quando as pessoas botam fogo no Borba Gato, a gente está falando disso. São todas essas coisas que a gente precisa se sensibilizar. Lugar de fala é reconhecimento do privilégio. Posto isso, eu pergunto, enquanto eu vou concluindo a minha fala daqui a pouco, se vocês conseguem detectar o meu maior privilégio. O privilégio é uma coisa tão explícita, é tão imoral, que está dando assim na cara da gente o tempo todo, a gente está falando assim, não estou enxergando. É como um cachorro no cio, ali na praça, copulando, todo mundo dá uma risadinha, olha para lá. Ai, o que é isso? Isso não é sexo, são 2 animais copulando, mas a posição preferida dos brasileiros ainda é cachorrinho de 4. Será que faz muito sentido desumanizar para o coito? A gente vai ter que falar de tudo isso, nessa luta de uma sociedade tão desigual, que desumaniza mulheres pelo prazer. E eu adorei, Jair, a sua provocação. Elas fazem todos os sentidos. Mas, assim como o Ítalo e vocês, são 2 homens um pouco numa outra construção. E aí a gente tem que tirar um pouco a gente do cerne da discussão como se fosse comigo e olhar essa estrutura. Por isso que a gente fala, o estruturante, essa amplitude de um conjunto, que por isso que eu falei que é prejudicial, inclusive para homens como vocês, que estão nesse busca de caminho de uma sensibilização e não querem se ver nesse todo. Por isso que eu falo, é vocês que lá, com dos homens, falarem assim, porque sempre foi assim, assim, assado. Pera, não é assim o que você está dizendo. Eu diria mais, porque uma das outras áreas que eu atuo é moda, e olha que eu trabalho, viu? Faz todo sentido quando você me diz, porque você sabe que você tem um código de vestimenta para entrar no espaço de trabalho. E ainda mais a gente que é servidoras ou funcionárias públicas, a gente tem um código de vestimenta para trabalhar, que às vezes você está no calor de 40 graus, dependendo do lugar, a pessoa quer meia fina, salto, tailleur e close de beleza. É uma tortura. Um país tropical como esse, em que nos ambientes possíveis as pessoas não podem ir de bermuda. Isso também fala de um sistema eurocêntrico ideal de estética. Mas quando você trouxe isso, é muito simples mesmo, você tem toda a razão. Mas não é nessa especificidade. Mas eu vou colocar aqui só a título de curiosidade das pessoas, e eu pesquiso mesmo como a violência vai sendo construída. Eu estava no Uber tempos atrás,
eu tinha que passar por Diadema, o cara fala assim, não, porque tem muito bandido, e eu falei assim, me descreve o bandido, por favor. Como a gente sabe que é bandido? E ele começou a descrever a roupa do bandido. Basicamente, era camiseta de malha, bermuda de tactel, tênis e chinelo, e moletom. Aí eu olhei para o motorista e falei assim, eu preciso dizer que você é um bandido. Você já olhou a sua roupa hoje? Você já olhou como você está vestido? E esse código é muito importante para os jovens negros de periferia que morrem aos 25 anos, para quem acha que esse país mudou, a média de vida do escravo, que é diferente do escravizado, o escravizado é o sequestrado de África que tinha um médio de vida útil. A gente não vê isso, embora os brancos tenham sido escravizados em outras condições, a gente não vê com os brancos isso. A média de vida útil de um homem negro escravizado era de 10 anos. O escravo, nascido na condição, 23 anos. Os jovens de periferia negros morrem com média de 25 anos. O que mudou desde o sequestro desses povos em África? Desde que eles olham para os povos indígenas e dizem as mulheres dessa terra se comportam de forma estranha, cortam os cabelos e deitam com outras mulheres que se o homem fosse. Esse assunto não é novo. Sabe o que é novo, gente? É dizer que a gente tem privilégio. E agora a gente vai ter que reformular todos os conceitos num país tão desonesto na sua formação educacional. É aquilo que eu acabei de falar. Quando acho que a Fernanda me traz questões do tipo assim, tem coisa que eu não sei e realmente não sabe, porque nós não temos uma base educacional que permite o pensamento crítico, o pensamento questionador. E para mim está tudo bem que essas pessoas, e realmente faz todo sentido, e é isso para os homens pensarem e verem entre si, quando eu falo, é preciso que vocês estejam lá discutindo entre vocês, vocês que estão mais sensíveis à questão, e não digo que isso vai resolver. E tem uma coisa muito séria comigo, viu, gente? Eu não trabalho com desculpa, eu não trabalho com foi sem querer, eu trabalho com foi sem pensar. Porque quando a gente pensa, tem um tempo de reflexão, a gente consegue elaborar a nossa intenção. Sabe, a gente consegue. A gente se qualificou para dizer que somos seres racionais e todo o restante é irracional. Mas a gente não fala da saúde mental, da saúde psicoemocional. A população que mais teve manicômios foi a população negra. O genocídio brasileiro está lá, dos manicômios o tempo todo, de Barbacena, aqui, Juqueri, Charcot. Tudo isso faz parte da gente, faz parte dos nossos processos. Finalizando isso, lugar de fala é reconhecimento de privilégio. É preciso que a gente, por mais que a palavra pareça, o que não é silenciamento? Porque, e também é muito importante, quando a gente fala de marco identitário, e aí é um processo do capitalismo, que a coisa mais perversa do capitalismo é, basicamente, a competição. Por que a gente tem que competir o tempo todo? Vocês querem um exemplo do que é perverso? É uma Olimpíadas, que todo mundo adora, que todo mundo bate palma. Olha quanto que se gasta numa Olimpíadas. Olha aqueles atletas que não têm corpos mais humanos, são de super-humanos, de pessoas super-produzidas para a competição. E a gente bate palma para essa competição. Se a gente não trazer esses valores, esses códigos mais próximos, como eu falo com a pessoa que eu pego, eu não tenho transporte, eu não quero ter carro, eu acho que quer fazer pacto, não tenho nem casa própria. Eu fico pensando assim, como é que eu falo com a pessoa no busão quando eu não consigo entrar nessa discussão com coisas próximas e concretas para essa pessoa? Eu me lembro que eu estava uma vez numa favela e as pessoas começaram a falar de neoliberalismo. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Esse nome é bonito, eu vou batizar. A gente vai ter que rever o que a gente está falando e para quem que a gente está falando. É dolorido. Eu ouvi uma pessoa falando, você está falando de neoliberalismo, e a pessoa acha que é um nome bonito para batizar. Mais? Foi pouco, né? Foi inteiro, sabe? hein? Tem alguém falando. Aí você pensa assim, é uma responsabilidade nossa, como a gente vai trazer esses elementos, e se a gente está disposta? Eu queria só atuar em presídio. Eu queria só trabalhar no sistema de forma educacional em presídios. Porque se a gente não olhar para essa contingente de gente que está submetida à extrema exclusão social e que vai sair
cooptada, como muito bem tem dito a Adriana aqui, pelo capital. A produção dessa gente que rouba e mata e que vai ser condenada e julgada é um produto do capital. E que as pessoas batem palma, que a solução é só encarcerar. Quanto custa a pessoa negra jovem num presídio? Quanto custa o sistema educacional do Brasil? E a gente não discute, inclusive para as pessoas eleitas pelos nossos partidos, por que elas ganham aquele salário. Sabe? E isso é lugar de fala também. Reconhecer o privilégio. Para quem não entendeu essa charada, alguém quer apontar o meu privilégio? Gente, é isso, ele é tão descarado, é tão deslavado que a gente não percebe. E, por favor, vou fazer uma facilitadora. Não confundam lugar de fala com direitos, porque o racista, o cissexista, o misógino, ele traduz privilégios como se fossem direitos básicos, num jogo bem perverso. O Ítalo levantou, você quer tentar apontar meu privilégio? Só se for privilégio. Imagina. É simples, alguém arrisca? Eu vou ser rápida se ninguém quiser. É isso, é tão constrangedor, e é isso que não pode acontecer. Você está falando uma pessoa... Eu não uso o termo palestra, não termo aula, eu uso troca de conhecimento, troca de ideia. A pessoa não pode estar constrangida de dizer, eu acho que é isso. Então está dando ruim, está criando um sistema de opressão. Eu não sou dona da verdade. Eu compartilho os conhecimentos. Não foi essa a intenção. Não, relaxa, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre essa questão de apontar o privilégio. As pessoas não podem ficar constrangidas de falar assim, o que ela elaborou de forma tão sofisticada que eu não consigo enxergar e dizer para ela. É sobre método educacional. É sobre troca de conhecimento. Tem que ser gostoso, prazeroso, como perguntar, você gosta de beijo na nuca? Do que é que você gosta, do que é que você não gosta? Aliás, é assim que a gente vai vencer o assédio. É perguntando para a pessoa, eu estou avançando, o que é que você está achando? Olha, não está confortável. Você pode me respeitar? Isso vale para qualquer situação. Se você vê que a pessoa está se afastando, tem uma situação que ela está se silenciando, constrangimento, pergunta, tem alguma coisa que não está bem para você? É um processo. Vamos aprender juntos, vamos construir juntos. Bom, eu vou dizer para vocês, eu tenho mobilidade. O que eu faço com esse privilégio? O que eu faço com esse privilégio? Eu vou me engajar na luta anticapacitista. Eu vou chegar nos lugares e perguntar, como eu fui fazer um evento de feministas de esquerda na Alemanha, aí chego assim como uma das pessoas convidadas, com tantas outras pessoas internacionais, vamos que vamos, e as pessoas todas saltitantes. Eu falei assim, olha, é bem interessante, é fácil você discutir uma série de coisas aqui, quando a Alemanha toda, para mim, é um enorme bairro de classe média. Vocês não conhecem as... E eu conversei com isso, inclusive, com a dona Ângela Davis, e eu falei para ela assim, olha, Ângela, as vindas ao Brasil devem mudar de lugar. Você deve começar a frequentar as favelas. Assim, não é só porque vai a grande ativista, é porque meninas pretas devem que olhar e entender que mulheres negras envelhecem, que essas mulheres negras podem envelhecer com qualidade, com formação intelectual e etc. Eu tenho obrigatoriedade de, como nesse espaço na Alemanha, chegar a falar assim, olha, até aqui teve acessibilidade, mas no palco não tem, então não estou contemplada. Enquanto as minhas irmãs, as minhas semelhantes, não puderem ocupar os mesmos espaços como eu não posso ficar sossegada. Enquanto uma mulher cisgênera sofre um estupro vaginal, eu tenho que lembrar que mulheres trans não cirurgizadas, que não fizeram redesignação sexual, são atiradas de passarela, ou como hoje, pela madrugada onde eu fui acionada, na Indianópolis, uma mulher que estava vivendo da prostituição foi executada a facadas, e o corpo largado na sarjeta. Eu me pergunto se a gente vai fazer uma comoção nacional porque uma travesti que vive da prostituição foi executada. Quando a gente está falando desses marcos identitários, olhem para vocês. Quantas pessoas trans vocês têm no espaço de trabalho? Quantas pessoas trans vocês já namoraram, se relacionaram, levaram para suas casas, conviveram? Nenhuma. Isso se chama cissexismo. Quando as pessoas não são capazes de se nomear, elas são algozes tanto contra aquele que faz a omissão. Se eu não consigo dizer eu sou uma pessoa cis,
você tem um comportamento cissexista. O problema do cissexismo é que ele leva à transfobia, não só à LGBTfobia. A LGBTfobia está falando de lesbofobia, a homofobia, que é muito mais associada à questão dos homens gays, a bifobia, dizer que pessoas bissexuais não são honestas porque é do momento. Tudo isso tem que ser pensado. O papel é nosso, que estamos aqui nos qualificando para a discussão. Vai levar tempo? Vai. Mas como fazer isso sem esses agentes do processo? Na verdade, eu queria mais uma vez agradecer a Jair, porque essa pergunta sua foi fundamental para a gente chegar nesse lugar. Porque um homem usando rosa ainda pode ser um status de dizer, olha, estou envolvido na questão, mas isso não vai impedir que uma mulher seja violentada há tantos minutos no Brasil. Vai ter uma visibilidade por favor. do pensamento dele. É isso, gente. É porque senão não tem outro momento para a gente falar sobre isso. E, de verdade, a gente precisa se qualificar. É aqui esse o meu compromisso que eu deixo com vocês. Para que a gente não seja sujeitos e sujeitos de reproduzir violência, inclusive quando te interrompe e fala. Obrigada. É recomendação mesmo. Tá bom. Mas tem uma pergunta muito importante da Kátia. O que a gente está fazendo, né, Kátia? Esse espaço é muito importante. Talvez a gente não veja, a gente não vivencie até por uma questão geracional. Mas se predispor a discutir, a conversar, a expor, isso não acontecia antes. Desde a Grécia Antiga, que a mulher vivia no oikos, no espaço fechado, veja o termo, no espaço privado, para a gente estar tomando posse do espaço público. E é isso, é o sistema que está dizendo, recuem, voltem para os seus espaços privados. Nós não vamos facilitar. E aí, por mais que tenha boa vontade dos homens, eles vão ter que entender e vão ter que estudar também sobre o que é esse estruturante na sociedade. Talvez as pessoas não dimensionem. Não é só uma medida protetiva, é uma anulação de uma vida. Você não pode mais ter afetividade, você não amplia o teu olhar para fora, a tua saúde psicoemocional é completamente comprometida. A gente está falando de uma série de avanços que comprometem. Quando eu trago aqui, vou enfatizar mesmo, e acho que aí todo mundo vai saber, que quando esse conjunto de fala família, tradição e propriedade, que coloca a religiosidade no cerne da discussão, é importantíssimo. A gente, não só isso, quando uma ministra diz que uma menina não pode abortar, vítima de um estupro, uma ministra, isso também é muito importante quando a gente olha para os identitários, quando você vê um homem negro que assume, cooptado por um sistema de brancos, aburguesados, uma fundação que diz, eu vou perseguir todo mundo, eu vou ser negro ustra. É porque a gente tem que olhar, talvez, como a dona Bell Hooks tem dito o tempo todo, a gente precisa ter uma educação como prática da liberdade. É um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Mas aí, Tautolo, não é sobre responsabilizar ou buscar o exemplo da mãe alemã. É saber que muitas dessas mulheres aqui não têm acesso a essa educação, a esse lugar. Eu acho que vai caber para a gente, de bases políticas, os nossos partidos, os nossos enfrentamentos sociais, promover que uma sociedade implore por uma educação de qualidade, como implora por uma saúde, por uma moradia, pelo fim da fome. Se a gente não colocar isso em pauta com urgência, e é geracional, e é muito geracional, parte dessa juventude conseguiu uma inserção por meio da tecnologia que antes não existia. Mas primeiro foi preciso produzir uma exclusão, para depois a gente falar, tem inclusão digital, tem educação, a inclusão de formação, uma sala de aula precarizada, a perseguição aos professores agora, sabe? Você vai falar com gente que está na universidade privada, a gente não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão na USP, que estão não sei aonde, isso não tem a ver com a gente, porque eles se acham, inclusive, superiores. Finalizando, e eu concordo muito quando a Adriana fala, que a gente tem que colocar no cerne o capitalismo, mas as pessoas não entendem o que é o capitalismo. As pessoas não se percebem.
mas elas sabem que elas estão disputando o tempo todo. A gente é o tempo todo pressionada pela disputa. Parece que a gente não está no ponto de convergência. Eu tenho que garantir o meu, mas para garantir o de quem? Garantir o meu sacrifício de quem? Quando eu chego na periferia, pergunto simplesmente, já que vocês não entenderam nada, com quantos pobres se faz um rico? Porque o inverso não tem. Mas a gente sabe que quantos pobres se sustentam. Aí você tem que explicar didaticamente. Você vai financiar um produto? Quanto tem de juros nisso? Agora, quando você vai comprar à vista, como que funciona? Você tem desconto. Quer dizer, a pessoa tem lucro mesmo no desconto. Mas quando você que vai financiar tem que receber tudo isso de juros, você está garantindo que aquela pessoa esteja naquele mesmo lugar. E aí, como, sabe? É um outro processo educacional que está agora. E pensando bem, a Lei Maria da Penha nem era um desejo desse país, o Brasil foi condenado. Foi condenado a produzir a Lei Maria da Penha, porque não só a Maria da Penha representa, mas quanto a gente conhece dessa história, que foi um coletivo muito grande de mulheres pressionando para que ela existisse. Isso faz toda a diferença. A gente não pode, e cada uma no seu âmbito está fazendo do jeito que dá. A gente está se dedicando, não diria perdendo, mas se dedicando a esse tempo todo aqui, num sábado de sol, como muito lembraram, é fazer muita coisa. A gente não pode subestimar tudo que a gente está fazendo, que já foi feito. E finalizando o mesmo, a gente precisa incluir uma palavra nesse ativismo. Quando a gente busca um passado e a gente não tem perspectiva de um futuro, mas tem esse lugar contemporâneo, é lembrar que nós somos infinitas. Nós não estamos lutando só pelo reconhecimento da primeira. A gente está lutando, mesmo que com o sacrifício de tantas outras de nós, para que um futuro seja melhor, que um futuro seja possível. Sabe? A nossa história de mulheres no Brasil foi o tempo todo impedida. Lembrando, como o Ítalo trouxe a questão do banheiro, que recentemente o Congresso fez banheiro feminino. Talvez fosse até mais fácil fazer banheiro unissex, banheiro para todas as pessoas e todas as possibilidades de gênero. Mas o jogo é tão perverso, que os machos disseram, a gente não quer essas fêmeas aqui, a gente vai fazer o banheiro feminino, porque a gente não quer se reeducar. A gente quer manter essas mulheres lá, fazendo as suas coisas. A gente acabou de ver uma deputada estadual, recentemente, sendo assediada por um cara em plenário, em plena, sabe? No meio, o cara vai e passa a mão numa mulher. Esses homens estão dizendo que eles podem tudo, do jeito que eles quiserem. A eleição de um Bolsonaro não me deixa constrangida. Me deixa constrangida que ele é casado com uma mulher chamada Michele, que não reivindicou o seu lugar de reconhecimento de pauta de mulher, de luta de mulheres. Então, sim, é triste. Nós vamos nos reunir quantas vezes for preciso, porque eu vou dizer uma coisa para os homens. A revolução é feminista e ela vai vir das mulheres proletárias, porque a luta das mulheres do campo, a luta da guerra, é bom te lembrar isso sempre, todas as vezes. Quando os homens iam para a guerra, porque eles eram donos dos espaços externos, quem garantia a sobrevivência eram as mulheres, assim como as mulheres de periferia são constantemente abandonadas e continuam criando seus filhos, filhas e filhos para dar continuidade a uma sociedade que vai explorar essa gente, mas que elas mantêm a chama do sonho de uma sociedade digna, comprometida pelo fim da desigualdade acesa a cada vez que elas gestam e dizem não importa qual vai ser a identidade de gênero, a orientação sexual, porque da favela onde tenho frequentado, essa discussão está muito bem avançada. Quando Mariela disse, esse debate entre cis, trans, não binário, não chegou aqui na favela. Está posto, é uma condição e a gente vai levar adiante. Máximo respeito, muito agradecida. É um espaço de troca, eu acho que tem que ser permanente e contínuo, para que, inclusive, quando largarem as nossas mãos, a gente corra muito mais rápido e prepare o lugar para que vai chegar, porque a minha largaram muito cedo. Eu aprendi que é preciso preparar o lugar para as que vão chegar. Máximo respeito. Não, então, primeiro aí, né, boa tarde, agradecer o convite de estar aqui debatendo. Eu acho que, como a Neon já colocou, a ideia é a gente fazer uma roda de conversa e tudo mais, né? Eu vou pegar
para um eixo um pouco diferente da abordagem da Neon, começando assim, quando a gente, né, convocou essa atividade, Sintrajude pensou essa atividade, a temática, né, digamos assim, é gênero, sexualidade e feminismo enfrentando o machismo estrutural. E aí, eu acho que, inclusive, um pouco das perguntas aí, da intervenção, né, tem a ver com o que significa esse machismo estrutural, né? Acho que, inclusive, o fato da atividade ser para homens e mulheres foi pensada no contexto de que, assim, o que nos une, o que nos divide, né? Ou coisas comuns, assim, como, por exemplo, ter um presidente negro, mulher, ajuda no quê? E eu acho que a ideia dessa atividade é a gente fazer reflexões desse tipo para chegar a determinadas conclusões. E quando a gente fala de machismo estrutural, né, quando se usa essa expressão, na verdade, está dentro do que é a estrutura da sociedade, né? Faz parte dessa cultura social a questão do machismo, que está aí associado ao patriarcado, como a Neon comentou, né, que inclusive uma elaboração de Engels, né, que se aproveita das elaborações da antropologia sobre o desenvolvimento da sociedade e em determinados momentos, né, da sociedade, essa estrutura, né, do que a gente chama do patriarcado, que é o predomínio do homem sobre a mulher, ela é caracterizada. Mas é uma questão que vai para além disso. Para a gente entender isso no cotidiano, né, onde deu alguns exemplos aí, né, foram colocados aí na conversa também outros elementos, mas, por exemplo, quando a gente abriu aqui a sala, a gente aquela conversa assim, e aí, tá calor, tá frio, né? E aí, hoje está um lindo dia de sol. Você fala uma frase assim simples, né? Cotidiana, o que uma mulher fala para um sábado de manhã, num lindo dia de sol? Hoje é o dia perfeito para lavar roupa. Para pegar fazer minha faxina, colocar a roupa no varal, colocar em dia. O que o homem pensa sábado de manhã? Hoje é o dia perfeito para eu ir para o bar. São essas relações, não que a gente também não goste de ir para o bar, né? Mas são essas relações que existem dentro da sociedade. Por exemplo, uma mulher tem uma blitz, né? Uma mulher branca, mãe, passando numa blitz como uma criança. Eu nunca sou parada numa blitz. Agora, um homem negro, jovem, né, em especial, sempre é parado na blitz. A violência policial, né? Vocês são do judiciário, né? Minha mãe trabalhou no judiciário, uma coisa que ela sempre comentava, né, das desigualdades que existem e tal, e tem uma situação que ela vivenciava que era muito horrorosa, digamos assim, né, que ela tinha uma mulher negra que morava na comunidade e que tinha um filho branco, loiro, de olho claro. Essa mulher não podia ir com o filho ao supermercado, que o supermercado ligava para a justiça, né, e lá ou para a polícia, né? Ir lá atrás dessa mulher porque ela estava com uma criança roubada. Ela ia no posto de saúde da vacina, o postinho de saúde entrava em contato falando que a mulher tinha roubado a criança. Então, uma mulher negra sequer pode carregar uma criança branca, né, que já estão dizendo que está roubando. Assim como a gente tem visto aí, né, os supermercados atacando as pessoas negras, dizendo que estão roubando e tudo mais. E assim, esta realidade, né, de gênero, de raça, que a gente vive, que existe uma diferença muito grande da conduta e da forma, é também o que levou a companheira Mara. Né? Acho que é importante aqui a homenagem, dizer Mara presente, né, e sempre lembrar e reafirmar isso, é muito importante para que isso não aconteça, porque são as mulheres, são os negros que estão morrendo, né? Somos nós que estamos aqui, né, sendo vítima desse machismo, desse racismo, da LGBTfobia. É por isso, né, que quando a gente vem aqui fazer esses debates, até o Ítalo pergunta assim, né, tá, mas às vezes eu também me sinto agredido, né? Às vezes eu ajo de forma agressiva, sem intenção, né? E aí eu acho que tem dois elementos que a gente precisa trabalhar, sabe? Um deles, né, é que não são só as mulheres que são as vítimas, né? As mulheres também são essas vítimas, mas toda a sociedade é vítima dessa situação.
Não vamos querer comparar aqui a situação de que o fato de um homem não poder chorar é igual ao fato de uma mulher correr risco de morte pela sua condição de vida. Não vamos comparar a questão dos negros e negras, que são mortos diariamente, mas todos nós somos vítimas. E aí, como que a gente combina isso, né? Como que a gente discute? Não é dizer que o assédio moral e o assédio sexual está para um como está para outro, mas é justamente ao contrário. É reconhecer a diferença que existe para que a gente busque, né, os elementos para eliminá-la. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui para essa atividade e tal, né, os companheiros às vezes até querem brincar, querem ser queridos e falam assim, obrigado pela participação no clube, por abrir o clube. Só que não é um clube de mulheres. Isso aqui não é um espaço recreativo e esportivo onde nós estamos fazendo atividades de lazer. A necessidade de organizar em separado as mulheres é porque existe uma diferença na sociedade. A necessidade de fazer o debate da LGBTfobia em separado é porque existe uma diferença na sociedade. A mesma forma, quando a gente vai trabalhar a questão do racismo. Então, aqui, o que nós estamos fazendo é que nós estamos correndo contra o tempo. Uma comparação que a gente costuma fazer é como se existisse uma pista de corrida. Então, as mulheres, os setores oprimidos da sociedade, eles são colocados nessa corrida, numa corrida, aquelas corridas com obstáculo, que você tem que pular, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. E os homens brancos são colocados numa pista livre. Aí, quando os dois chegam ao mesmo tempo naquele lugar, entende? De quem é o mérito? O homem que correu numa pista livre ou aqueles setores que tiveram que enfrentar N obstáculos? É por isso que o concurso público existe, ele é desigual, em todas as suas formas, mas ele existe para tentar criar um pouco menos dessas barreiras. Ele existe para tentar não ver sexo, não ver raça. As cotas existem justamente para tentar superar um pouquinho essa barreira, mas ela não vai ser superada. E ela não vai ser superada enquanto a gente não trouxer essa realidade, não compartilhar essas experiências e não entender essa realidade. E aí a parte essencial que nós, trabalhadores e trabalhadoras aí, de todas as formas, uma das coisas essenciais que nós temos que ter em mente, inclusive foi aí parte até da fala da Neon, do Ítalo, de que desde criança a gente trabalha, o quanto a gente sofre, desde criança essa situação difícil. Essa é a realidade da classe trabalhadora. Então, quando é que surge a necessidade de discutir a questão das mulheres, se a gente vem debatendo, que a questão do machismo, ela vem do patriarcado, de sociedades antigas, e ela é uma construção social, quando as mulheres, elas são jogadas para o mercado de trabalho. Porque o que acontece? Ao longo da história, as mulheres foram trancadas dentro do lar. Elas foram ficando aquelas figuras aprisionadas dentro do lar. Óbvio que se discutiam as questões, tal, as mulheres não são ignorantes, mas elas não tinham acesso ao público. Quando vem o sistema capitalista e as mulheres começam a ir a público, a trabalhar, a participar da produção social, deixou de trabalhar na produção privada, individual da família, e ela entra na produção social, é aí que entra a questão das mulheres. Porque, peraí, eu estou aqui na fábrica, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui parindo, reproduzindo, a questão da reprodução é um outro elemento importante para o capitalismo, e depois a gente entra, mas é neste contexto do capitalismo que surge a questão das mulheres de forma ainda gradativa, mas que ela vai se ampliando ao longo dos séculos e com produções excelentes, inclusive nos meados ali da Revolução Russa, no início do século passado. Então, é muito importante que a gente, a partir desse momento, a gente olha que não se trata de um discurso de meritocracia, que ele vai para além da questão da subjetividade. Não é um problema de subjetividade nosso, não é um problema de que a gente quer ficar entre a gente para ficar falando mal dos homens, é muito pelo contrário. Nós, mulheres, precisamos nos unir, precisamos debater essa questão, porque existe uma materialidade concreta. Existe uma relação de que as mulheres, dentro do sistema capitalista, elas são mais
exploradas, assim como os trabalhadores negros e as trabalhadoras negras, assim como as LGBTs. A relação que o capitalismo... Não foi o capitalismo que inventou tudo isso, mas o capitalismo se apropria disso tudo para aumentar a exploração e a opressão. Então, ele se utiliza dos elementos da opressão para aumentar a exploração. E isso fica nítido em dados que a gente vê. O salário das mulheres é bem abaixo dos homens, salário de negros, de negras, a mulher negra, então, tem uma condição muito pior. E aí, quando vem à tona, quando vem a público uma série de notícias, como a Kenel comentou, como o caso da Mirtes lá em Pernambuco, como uma série de agressões que a gente tem visto nos noticiários, por que a gente não faz uma revolução? E qual é a diferença entre ter uma mulher negra e um presidente negro que não ajudam a avançar a questão? Porque existe uma questão de classe que está colocada, porque não basta ser negro, não basta ser mulher. Aqui nós temos que unir a classe trabalhadora, porque da mesma forma como o Ítalo foi desde criança trabalhando, teve que morar sozinho, se virar, ter suas próprias condições, da mesma forma é a situação de vida da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ela vive vendendo o seu trabalho, e é o seu suor, o seu sangue que produz todas as riquezas. E é o seu sangue porque é a custa das nossas vidas. Essas 600 mil mortes são as mortes da classe trabalhadora, isso é uma grande maioria. E o que o governo quer fazer com o projeto da reforma administrativa, por exemplo, é acabar com todos os serviços públicos. E a gente fazer um paralelo com isso é imaginar todo e qualquer serviço público vai deixar de existir o SUS, vai colocar Prevent Senior no lugar, que a gente paga para morrer da forma como a Prevent Senior fazia, e aí a burguesia continua sendo atendida no Albert Einstein. É essa relação que está colocada com a reforma administrativa. É isso que está colocado, esse projeto genocida de Bolsonaro de extermínio das populações indígenas, esse projeto genocida de Bolsonaro de extermínio, e não só extermínio, mas de garantir, de ampliar o racismo, o machismo, a LGBTfobia, que tem feito com que aumentem os índices de espancamento, morte, violência e tudo que a gente tem visto. Isso tudo que nós temos que mudar. E nós não vamos mudar separando homens e mulheres. Nós vamos mudar com os homens e mulheres juntos, mas quaisquer homens e mulheres não. São da classe trabalhadora. Porque é a classe trabalhadora que tem a sua função de acabar com a exploração. A burguesia não vai deixar de nos explorar. Agora, entre a classe trabalhadora, nós estamos divididos e fragmentados. Nós temos setores mais fragilizados, que são os setores oprimidos. Então, nós precisamos do levante desses setores. Nós precisamos que as mulheres se levantem, que as mulheres debatam política, que as mulheres não sejam interrompidas nos debates, que as companheiras sejam respeitadas, que quando a gente vai fazer para um debate, daí fala a fulana, fala a ciclana e fala o Beltrano. E os três falam a mesma coisa, e aí as pessoas aí falam assim, não, eu queria reivindicar aqui a fala do Beltrano. Por que não reivindica a fala da fulana? Se falou a mesma coisa. É isso que nós temos que começar a mudar. Que as mulheres sejam vistas como entes políticos que são. Que negros e negras tenham espaços nas construções e elaborações coletivas. Porque nós não queremos mudar só o serviço público imediato aqui, nós não queremos só melhores condições de vida ou um salário melhor. Nós queremos tudo isso, mas nós queremos mais. Nós queremos mudar essa sociedade. E não dá para mudar essa sociedade só com uma parcela da população. Para fazer a transformação que nós precisamos, que é destruir o sistema capitalista, acabar, eliminar de vez com a exploração, nós precisamos dos trabalhadores e trabalhadoras juntos. Nós precisamos que todos se empenhem nesta transformação social, se empenhem para construir uma outra sociedade. E a construção dessa sociedade depende fundamentalmente de uma elaboração coletiva.
Que a gente Adri, elabore... Deu 15. Que a gente elabore qual é a sociedade que nós queremos, como é essa sociedade, quais são as nossas necessidades e como se dá a nossa auto-organização. E para isso, nós precisamos das companheiras afiadas, nós precisamos que elas possam debater com segurança o que é saúde, o que é educação, tudo mais, mas que elas debatam a política e a conjuntura completa. Nós precisamos que os negros, as negras, as LGBTs, nós precisamos que todo mundo não tenha insegurança com a sua condição, não tenha medo de sair na rua e ser morto por a sua condição. Nós precisamos dessa unidade da classe trabalhadora. E nós precisamos ganhar também os companheiros, né, para que se somem com a gente nesse processo e que eles entendam que é necessário alguns debates em separados para nos fortalecer e que é necessário marchar junto, estar junto nas lutas. Nós não vamos lutar em separado. Mas essa luta é uma luta de todos nós. É uma luta de homens, mulheres da classe trabalhadora. Nós temos que juntar, né, todos no combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia. Mas nós temos que nos juntar também, né, para lutar pela destruição dessa sociedade. E é combinar esses elementos, porque o capitalismo não vai acabar com isso. Teria plenas condições, tem altas elaborações, mas ele depende dessas desigualdades para ele poder sobreviver, né? Inclusive das desigualdades de localidade onde as pessoas são nascidas, né? Um estrangeiro, dependendo de que país ele nasceu, ele vai ganhar mais ou vai ganhar menos, vai ser mais ou menos respeitado. Então, nós temos que mudar tudo isso. Nós temos que mudar uma sociedade inteira. E a gente começa mudando uma sociedade inteira, também mudando o nosso comportamento. Também se atentando a tudo isso, sendo mais flexível, entendendo quando uma companheira diz, companheiro, agora você foi machista. Não é se justificar e dizer, não, eu não fui. É refletir para mudar, porque isso está dentro da sociedade, ninguém aqui tem culpa disso, não é responsabilidade, não é a pessoa que criou tudo isso, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade, e o fato da gente ser militante, participar das coisas, não significa que a gente está numa bolha ou passou por um portal de purificação, pelo contrário, a gente comete vacilo, mas a ideia aqui é vacilar cada vez menos. A ideia aqui é a gente estar junto nas lutas, né, no cotidiano, mas é estar junto também nessa construção de uma sociedade socialista, que rompa com tudo isso, porque a única forma que a gente tem de acabar com o racismo, o machismo, a LGBTfobia, é eliminando o sistema capitalista, para salvar não só as mulheres, os negros, as negras, as LGBTs, mas para salvar o conjunto da humanidade, para salvar o planeta que está sendo destruído, né? A gente falando de clima, né? O clima louco que a gente está vivendo, né? Os desastres naturais que estão acontecendo, tudo isso é fruto do capitalismo que está destruindo a natureza. O capitalismo que está nos matando, a pandemia é fruto do capitalismo. Então, esta é a nossa tarefa. E é por isso que nós estamos, as meninas estão aqui, né? Não para fazer um clube, mas para se armar, né? Para se unir e para juntas, né, participar das lutas em pé de igualdade com os homens. E quando vocês encontrarem uma companheira, né, na frente ali, falando, debatendo, discutindo, mais do que respeito, vocês têm que olhar para elas e ver toda essa história de obstáculo que elas tiveram que superar para estar lá. E olhar com muito orgulho. É por isso que a gente tem cotas, é por isso que a gente faz essas políticas aí para minimizar os impactos. Não porque vai resolver, né? Tá longe de resolver, mas é para formar e para que juntos e juntas a gente faça essa elaboração coletiva que nós precisamos fazer para destruir essa sociedade. Agora é lutar contra a PEC 32, construir um forte dia 28 de outubro, né? Participar aí das lutas, construir o Fora Bolsonaro e Mourão, mas é ao mesmo tempo lutar pelo fim das opressões e também por uma outra sociedade. Estamos aí no debate, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Não, vamos lá. Não, acho que o debate está muito bom, né?
A Neon, ela faz uma explanação brilhante, eu gostei muito do baião de 2 aí, né, da analogia, eu gosto das analogias e das comparações, né? E aí, partindo desse elemento, eu acho que tem, tentando aí pegar um pouco da fala da Lu, por exemplo, né, quando ela fala que quando a gente vai discutir a consciência negra, sempre vem aqueles, nós temos que discutir a consciência humana. É por óbvio que nós temos que discutir a humanidade de conjunto. Mas quando a gente fala, por exemplo, das balas perdidas, não são as balas que são perdidas, né? Porque elas sempre são encontradas nos corpos negros, né? Das pessoas pretas, pobres, da periferia, em especial da juventude negra. E aí, quando a gente soma todas essas balas encontradas, né? Todos esses sofrimentos, a gente vê que quem são as mães que estão chorando essas mortes, né? São as mulheres negras da periferia, porque existe um genocídio da juventude da periferia, né? Então é preciso a gente ter esse olhar, né, completo. E aí o Alexandre, né, tenta trazer esses elementos para o ambiente de trabalho, onde a gente percebe isso no serviço público, que teoricamente deveria ser imparcial, deveria ser isso, aquilo, aquele outro, né, mas ele existe dentro do nosso local de trabalho. E aí ele, né, e eu acho que ele também coloca de uma forma muito boa, que ele fala que a vítima é revitimizada, né, que na verdade toda vez que tem uma situação, a vítima é colocada como a culpada pela situação, como se ela tivesse provocado, né? A gente vê isso muito comum. Fechou. A gente vê isso muito comum, por exemplo, na questão das mulheres, quando elas são estupradas, né? Que dizem assim, mas ela que pediu para ser estuprada, né? Ninguém pede para ser estuprada, ninguém pede para ser violentada, né? Então, essa questão da naturalização, né? Da violência, né? Nós temos que desconstruir. E aí ele pede alguns exemplos adequados, e eu acho que uma das respostas, né, vem inclusive do Ítalo. Nós temos muitos exemplos, mas nós temos os maiores exemplos, do acobertamento. É de ocultar estas situações de violência. Agora, é verdade que a violência ela não existe só, né, para os setores oprimidos, o assédio moral que o Ítalo traz uma situação que a gente vive, né, que abarca o conjunto da classe. Mas dentro do próprio assédio moral, quem são as principais vítimas? As mulheres, as pretas, as pobres da periferia. A Neon falou aqui bastante da terceirização, mas aqui, quantos de nós conversa com a menina que está fazendo a limpeza? Quantos de nós aqui sabem o nome das trabalhadoras da limpeza? E eu falo menina e trabalhadora porque são mulheres, são negras. E muitas vezes acontece, né, de ter uma rotatividade gigantesca nesses espaços, que às vezes mal dá tempo, ou às vezes elas mesmas são impedidas de falar conosco, né? Acho que foi até o Alexandre, desculpa, que colocou aí, no meu trabalho, por exemplo, eu tive problema de assédio moral, o resultado do processo, né, foi que eu era uma pessoa difícil e o meu chefe estava certo, estava certo não, né, não colocaram certo, mas eu fui punida e não o meu chefe. Na questão do assédio moral. E aí, o que aconteceu? Eu não lembro qual foi a expressão que ele colocou aqui, mas foi uma expressão adequada para a situação, as pessoas não podem falar comigo. Todo mundo que entra, né, qualquer trabalhador novo é orientado a evitar ter diálogo comigo, porque eu sou um bicho-papão do sindicato, né? Eu devo ter algum vírus, alguma coisa que vai contaminar as pessoas. E o pessoal da terceirizada, né, são aqueles principais, aqueles que têm mais medo da aproximação, porque nem o contato humano a eles é permitido. E isso tem a ver, inclusive, com o que a Neon coloca, que nós não temos tempo de pensar, porque a vida é muito louca, né? O trabalho... Toda essa alienação que o trabalho faz é justamente para que a gente não tenha conscientização, para que a gente não faça momentos como esse espaço de reflexão. Por isso a luta é, sim, pela conscientização.
E é possível que a gente mude a sociedade, né? Nós temos condições de fazer isso. E a Neon deu, inclusive, vários exemplos, né, de formas de organização sem classe social, de formas de auto-organização. Os quilombos são um grande exemplo que a gente tem de auto-organização da classe, que lutava contra o sistema que estava colocado. São a partir destes exemplos que a gente tem que pensar. E como o baião de 2 que ela coloca, né, nesses momentos a gente precisa fazer tudo junto, mas em separado, é aí que entra também os debates, né, das mulheres, por exemplo. Então, aqui não é um clube da Luluzinha. Quando a gente diz que a gente se ofende quando está chamando a gente de clube, quando a gente diz que é pejorativo, que é um termo que a gente não deve usar, é porque nós queremos ganhar esses companheiros e companheiras que veem a gente aqui como um grupo que está à parte, separado. Nós temos que ganhar esses companheiros, né, para entender o problema que nós estamos vivendo, que não é um probleminha, é um problemão. É um problema tão grande, que não basta para a gente só as atividades do sindicato, que não basta para a gente só, né, ficar trabalhando o dia inteiro, participar da atividade sindical, chegar em casa, cuidar da casa, da criança, do marido, de tudo que a gente tem para fazer, né? A gente ainda tem que se formar em separado. Nós precisamos de mais formação, nós precisamos de mais espaços de debates, nós precisamos de muito mais para vencer esses obstáculos. Queríamos não precisar, queríamos poder brincar livremente, mas esse tipo de coisa que acontece, o Márcio até pergunta, mas não pode nem brincar. Não são brincadeiras que ajudam no processo. Existem coisas que nós temos que eliminar do nosso modo, que são piadas, que são brincadeiras, que carregam de ofensa e que carregam esse preconceito. Isso tudo é parte da gente ir mudando. É parte desses novos seres humanos e seres humanas que nós queremos transformar. Nós não queremos, né, que as pessoas brinquem com coisas sérias. A gente vai brincar, vai fazer charge aí com o presidente e tudo mais, né? Mas, por exemplo, no caso do governo Dilma, que também foi um exemplo aqui, nós éramos enfáticos contra o governo Dilma, contra os ataques da classe trabalhadora que era produzido pelo PT. Mas nós temos que rechaçar aquelas imagens dela com as pernas abertas lá com um tanque de gasolina. Isso é totalmente contrário. A gente não pode se aproveitar, né, de uma situação de machismo, reproduzir isso, entendeu? Uma situação. Uma coisa é ela enquanto política, a política do governo Dilma. Outra coisa é ela enquanto ser humano. E enquanto ser humano, nós não vamos fazer esse tipo de situação. É por óbvio que nós temos os respeitos aí às individualidades, à pessoa humana e tudo mais, mas apesar disso, nós temos que tomar todo o cuidado, né, com as nossas ações, porque nós também somos cobrados. E nós temos que ser coerentes. Ainda mais a gente que está nos espaços, que está debatendo, vamos vacilar, óbvio que vamos, várias vezes a gente vai deslizar, usar uma expressão inadequada, mas nós temos que fazer a reflexão. Não é que nós não podemos errar, mas nós temos que evitar ao máximo errar. Porque todo erro, toda vez que a gente faz uma brincadeira, são mulheres que a gente está perdendo para o movimento. São as negras, os negros, as LGBTs. 8 minutos, Adriana. Que a gente está deixando de trazer para a luta. E nós não podemos perder ninguém no meio do caminho. Pelo contrário, nós temos que ampliar e que trazer todo mundo junto. E nós queremos que os companheiros entendam, participem desse processo, que construam junto com a gente. E aí, o que acontece quando a gente faz um espaço, um exemplo da importância da gente se reunir em separado? É que aqui, por exemplo, nós estamos fazendo falas que muitas vezes são dirigidas aos homens. Aqui, quem tem feito falas aqui são muitos os homens. As mulheres mal têm falado, mal têm se posicionado. E aí, quando a gente está num espaço só de mulheres, elas se sentem confortáveis para falar. Elas se posicionam, elas participam. Então, nós precisamos disso, mas nós não queremos. O que nós queremos
é uma sociedade sem classe, é uma sociedade sem xenofobia, sem racismo, sem LGBTfobia, né? Sem nada disso. Nós queremos uma sociedade que liberte a humanidade, tanto da opressão como da exploração. Para construir essa sociedade, nós vamos atuar junto. Mas no processo, nós vamos precisar, sim, né, de espaços inseparados para fazer essas elaborações, inclusive para fazer o diálogo. E vamos aí, né, fazer o esforço da gente tentar evitar de fazer comentários, né, ou coisas que são ofensivos. E se a gente não acha que está ofendendo, é porque, de fato, nós não somos esse setor, né, que está sendo oprimido. Então, se alguém disser, né, que determinada palavra, determinada forma como você colocou, agride, ofende, olha só, né, aqui você foi racista, aqui você foi não sei o quê e tal, nós temos que ter a compreensão de voltar para trás, de fazer a reflexão, e de perceber, né, que o que constrói, o que colabora é a gente seguir juntos. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas eu também queria deixar só um recadinho antes de concluir. Nada disso significa, né, que nós vamos fazer essas elaborações em separado. É importante ter em mente aqui que nas próprias falas já apareceu. Muito dos problemas que a gente leva, as próprias respostas estão na gente mesmo. Então, este exercício, né, de discutir, de colocar para fora, de pensar as soluções, tá? É um exercício essencial para o processo de elaboração coletiva. Não é a Adriana ou a Neon vindo de fora que vai construir as políticas para o Sinderajude, mas são vocês. E aí, né, o Alexandre pede exemplos, casos de sucesso, não são bastante casos de sucesso. Cada caso é um caso e as soluções elas têm que ser feitas, né, no fruto, né, do movimento, né, aí com vocês, a partir das reflexões. Claro, as experiências positivas elas ajudam e tudo mais, mas são vocês que têm que dar as respostas para todas essas necessidades. E do que eu estou vendo aqui do debate, todos vocês têm a melhor condição para isso. Vou tentar ser rapidinho aí, né, pegando aí esse gancho, né, do final da fala da Neon, da questão da gente reproduzir, como a Fernanda colocou, né? Muitas vezes a gente ouve aí dizendo assim, mas essa mulher é machista também, não sei o quê, porque o machismo vem dentro de casa, que a mãe educa os filhos, né? Bom, primeiro que já tem um problema aí nessa frase de atribuir à mulher a única exclusividade à educação das crianças, o que não é verdade, né? As crianças, elas são educadas. Claro que, em sua maioria, a mãe tem um papel fundamental por conta do machismo, mas toda a sociedade faz parte desse processo educacional. Mas é comum, né, que exista essa reprodução do machismo. Em algumas situações, inclusive, como a Fernanda coloca, né, no sentido de proteção, de tentar proteger as crianças, os adolescentes, a juventude, porque nós vivemos tudo isso no cotidiano, a gente passa por essas situações, né, e toda essa agressão, e aí a gente quer tentar poupar isso, né? E aí, assim, quando a gente sente essas agressões, quando a gente fala, para nós é uma relação natural. A gente acha que é normal isso, né? Assim, claro, quando a gente não questiona, né? Mas no nosso cotidiano a gente vai sendo trabalhado com uma certa naturalização, como se isso tudo fosse normal e natural. E é por isso que existe aí, em alguma medida, essa inquietação, né, dos companheiros, como já foi colocado, né, de não entender a necessidade da gente conversar, da gente discutir, muitas vezes em separado. É verdade que é muito importante esse elemento aí que a Neon coloca, né, da manifestação dos companheiros, de querer tirar, dizer que isso não é comigo, né, porque não quer se ver nesse todo, né, e aí busca justificar. Mas, por outro lado, também, tudo isso que a gente sofre diariamente, cotidianamente, que nós estamos colocando aqui, você vê que
às vezes, uma simples expressão, eu quero até pedir desculpa ao companheiro Márcio, né, por ele ter se sentido agredido, mas a ideia não é te agredir. A ideia é que você sinta a agressão que nós estamos vivendo. Você vê que foi só dizer que não foi legal a brincadeira que você se sente agredido. Só que esta brincadeira, estas piadas, estas ofensas, elas são direcionadas para a gente todos os dias, por diversas formas. E é isso que nós queremos sensibilizar. E aí, quando você se sentiu agredido, a primeira coisa que você fez foi dizer: não, eu preciso falar, eu quero colocar para fora, não pode ser assim. E é isso que nós estamos querendo fazer. Colocar para fora, dizer que não pode ser assim. Nós não podemos ser agredida e violentada todos os dias. A Fausta deu vários exemplos de como isso acontece no cotidiano, e tem um que eu acho muito simbólico também, importante para além daqueles que ela colocou, que é a questão de quando a gente está num momento político, numa diferença política, o companheiro vem, sempre muito querido, muito gentil, educado, né? Naquele cavalheirismo, né? Não, você não está entendendo. Nós estamos entendendo. Nós estamos tendo uma diferença política e nós queremos debater politicamente. Essa é a diferença, que nós não estamos aqui para ser acolhida, para receber essas relações. E aí que entra o lance dos estereótipos, né, das estéticas que o Jair coloca, né, que ao mesmo tempo que existe essa cobrança dos perfis, dos estereótipos para o masculino, existe também para o feminino, né, tanto que a própria, né, questão de feminino e masculino, enfim, né, existe tudo isso, né, e nós temos que mudar essas relações. Mas nós queremos fazer esse debate, né, de uma maneira fraterna e política. E aí, para concluir, aí, né, eu queria mostrar um vídeo, mas antes de mostrar um vídeo, quando a gente fala dessas situações, quando a gente coloca tudo isso, é exatamente pelo que a Neon colocou que aconteceu nessa madrugada. São os nossos corpos que estão sendo largados na sarjeta. E não dá mais para a gente aceitar isso. A Fausta pergunta, inclusive, né, se ajuda essa questão, né, da participação nos filmes, novela, nas propagandas, enfim, né? Isso tudo representa que o debate está sendo ampliado e está chegando, que até a mídia tem que se adaptar, né, e fazer de conta, mas é por óbvio que o capitalismo vai querer se apropriar disso. E aí eu queria compartilhar aqui uma tela de um vídeo, né, que vai fazer um pouco desse debate. Será que existe, né, a opressão reversa, né? O debate é sobre o racismo reverso, mas eu acho que dá para a gente sair aqui com analogias, né? Inclusive sobre as outras opressões. Eu vou tentar ver se eu consigo. Vamos ver se sai o áudio. Se não sair o áudio, eu tento apertar aqui algum botão para ver se o áudio sai. Saiu o áudio? Não saiu, Adriana. Adriana, na hora que você for compartilhar a tela, vai aparecer 2 quadradinhos na parte de baixo. Você precisa selecionar esses 2 quadradinhos, senão o som não sai. Achei. Compartilhar o som, otimizar para clipe. Isso mesmo. Ok. Certo. Deixa eu só achar aqui o vídeo de novo. Deixa eu só aumentar o som, que o som também está baixo. São só 2 minutos, tá? É rapidinho. A lot of white people say this to me. Hey, Amir. Hey. Get on stage. You make your jokes about white people. You say white people this, white people that. What if I did something like that, huh? What if I got on stage and I said, yeah, black people are like this, Muslims are like that. You'd probably call me a racist, wouldn't you? And I say, yeah, I would. Yeah, you should never do that. That's bad for your health. They're like, well, you do that, Amir. You do that. You get on stage, you make your jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's dun 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 reverse racism? I said no. I don't think that's reverse racism. Not because I think reverse racism doesn't exist, right? If you ask some black and brown people, they'll tell you flat out, there is no such thing
as reverse racism. I don't agree with that. I think there is such a thing as reverse racism, and I could be a reverse racist if I wanted to. All I would need would be a time machine, right? And what I'd do is I'd get in my time machine, I'd go back in time to before Europe colonized the world, right? And I'd convince the leaders of Africa, Asia, the Middle East, Central and South America to invade and colonize Europe, right? Just occupy them, steal their land and resources, set up some kind of like, I don't know, trans-Asian slave trade where we exported white people to work on giant rice plantations in China. Just ruin Europe over the course of a couple of centuries. So in that time, I'd make sure I set up systems that privilege black and brown people at every conceivable social, political, and economic opportunity. White people would never have any hope of real self-determination. Just for kicks, subject white people to colored people's standards of beauty, and end up hating the color of their own skin, eyes, and hair. If, after hundreds and hundreds and hundreds of years of that, I got on stage at a comedy show and said, hey, what's the deal with white people? Why can't they dance? That would be reverse racism. Então, a ideia aí do vídeo era só para trazer aí um pouquinho da reflexão, né? Do que a gente está... Ai, peraí, que tá... Pronto. A ideia era só, né, trazer aí um pouquinho da reflexão aí para a gente, mas seguir aí com o debate. Primeiro, né, agradecer aí a oportunidade da gente estar junto debatendo, e eu acho que as três últimas intervenções das companheiras, né, da Yolanda, da Cátia, da Cida, elas trazem um elemento em comum, ainda que sejam diferentes, elas trazem a pergunta que a gente se faz todos os dias, em todos os espaços: o que fazer? Né? Como fazer? Mas aí eu acho que as próprias reflexões já abrem espaços, né? A Kátia, por exemplo, ela traz aí elementos, né, de situações aí dos governos que foram esquecidas, né, das falas infelizes, das posturas bizarras. A gente viu isso, né, de coletânea aí, né, que dá para fazer um livro do governo Bolsonaro, por exemplo. E aí a Yolanda pergunta assim, mas quais são os mecanismos para a gente enfrentar isso, né? E aí a Cátia fala assim, olha, traz todo o problema das medidas protetivas, né? Dessa anulação da vida, né? De que para você estar viva, você tem que se prender. Você tem que ser vigiada e monitorada o tempo todo. E aí a gente tem toda a questão da Lei Maria da Penha e tudo mais, né, que ela também não é a ideal. E aí a Cida traz a reflexão assim, mas aí tudo fica dentro do judiciário, dessa coisa de vigiar e punir, né, que a gente tem. Quais são os caminhos, né? Será que a gente não pode pensar de outra forma? Porque existe um encarceramento em massa, existe toda uma geração apagada, foi essa a expressão da Cida, né? Como que nós vamos garantir a existência, né? O que a gente pode fazer? E aí o Ítalo falou assim, mas a gente quer caminhar junto, mas aí vocês, né, não com essas palavras ele diz, né, mas algo do tipo assim, vocês ficam fazendo as coisas separado, e dá exemplo, inclusive, das mães da Alemanha. E é importante a gente pensar que a criação dos filhos não é uma responsabilidade exclusiva das mães, das professoras, né? Não são só as mulheres que educam. As pessoas, elas são formadas e construídas dentro da sociedade. Então, é importante que a gente tenha homens, né, como o Ítalo, como o Jair, o próprio Márcio, né, que questionam aí essa organização, porque eles querem lutar junto, eles reivindicam debater junto, e é importante essa reflexão. Mas é importante a gente entender também que todos esses mecanismos, todas essas frentes de atuação que nós estamos, são milhares delas. A gente está falando aqui só de uma pontinha do iceberg, e
aí parece que nós não damos a devida atenção e não temos condição, porque devia ser condição do Estado garantir a vida e a proteção das mulheres, devia ser condição da sociedade a gente não precisar de uma Lei Maria da Penha, devia ser condição a gente não ter esse processo de encarceramento em massa, devia ser condição da vida humana não ter moradores de rua. E nós tentamos atuar em todas as frentes e nós não temos condição, né? A gente anda nas ruas, cada vez mais tem gente pedindo esmola. Eu falei para minha filha um dia, né? Filha, se eu desse R$1 para cada morador de rua, eu teria que ter milhões de reais no bolso. São um valor que eu não tenho. Então, objetivamente, nós não temos condição. Imagina dar R$10 para todos eles, comprar uma marmita ou 20, que seja, entende? Nós não temos essa condição objetiva. Nós não conseguimos resolver o problema individual. Nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, nós construímos as frentes, nós construímos as organizações, mas a gente fazendo tudo isso é igual um cachorrinho correndo atrás do rabo. Não resolve o problema. Não entra no cerne da questão. A gente garante o almoço, mas não tem a janta. A gente garante a vida da Kátia, mas é uma vida sem vida. É uma vida de anulação há 4, 5 anos. Isso não é vida que a gente mereça. E assim como a Kátia, tem milhares. E tem milhares que, inclusive, nem estão aqui para contar história, ou que, inclusive, levam o nome desse coletivo. E aí é por isso que a gente diz que nós não podemos mais ser aquele cachorrinho correndo atrás do rabo. Nós temos que fazer isso sim, nós temos que atuar sobre as coisas pontuais, mas nós temos que ir para além. Nós temos que atuar na raiz do problema. Compreender espaços como esse, onde a gente troca ideia, onde a gente troca informação, onde a gente vai refletindo sobre isso, são essenciais. Mas espaços como esse, eles não devem servir só para reflexão. Eles têm uma dupla função. Eles servem para reflexão, mas para ação, para a nossa auto-organização. Eu costumo dizer que quando a gente faz debate, faz atividade, nós não estamos aqui só para conversar, trocar ideia. Nós estamos aqui para tirar de cada um e cada uma que está aqui presente uma tarefa de começar a lutar, de disputar a consciência da classe trabalhadora, de estar não só no nosso local de trabalho, mas em cada beco, em cada esquina. E a Neon falou muito de privilégio. Né? Eu até tenho uma visão diferente dela sobre privilégio, mas eu acho que nós, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, talvez eu já até tenha falado em alguma atividade do Centrajude, nós temos um privilégio, que não é o nosso salário de servidor, não é estabilidade, não é nada disso, porque tudo isso é direito, como ela até falou, não pode confundir direito com privilégio. O único privilégio que nós temos é que nós temos acesso aos trabalhadores e trabalhadoras, à população mais fragilizada da sociedade. Nós estamos em cada beco, em cada esquina, na quebrada, nos bairros nobres, nós estamos em todos os cantos. Este privilégio de ter acesso à população, de conversar com aqueles e com aquelas que precisam de humanidade, que precisam mudar e transformar a sociedade. E nós temos que aproveitar este nosso privilégio para começar a debater uma outra sociedade. Começar a mostrar o que significa a exploração, o que significa a opressão, da forma como a Neon coloca, mudando as palavras que seja, colocando isso de forma mais nítida, né? Não precisa usar palavras sofisticadas, porque nós temos uma materialidade, nós temos uma vida concreta, né? Que mostra para a gente que a gente tem que vender o almoço para comprar a janta, nós temos uma vida concreta que mata, né, os nossos com a Covid-19, nós temos uma vida concreta de que somos nós que estamos na fila do SUS, nós temos uma vida concreta de que somos nós que estamos lá no judiciário esperando lá os precatórios que o governo quer dar calote, né? Eu mesmo só consegui comprar meu aparelho auditivo por causa de um precatório da minha avó que morreu quando eu tinha 10 anos de idade, entendeu? Saiu agora, né? Bom, né? Nem vou contar a minha idade. Mas é isso, né, gente? Para a gente ter uma ideia do
quanto a gente depende de migalhas e de poucas coisas, né? Porque se eu esperasse meu aparelho auditivo pelo SUS, era 5 anos antes da pandemia, depois da pandemia não vem. Então, o que nós precisamos são serviços públicos, gratuitos e de qualidade, de fácil acesso ao conjunto da população. E isso o governo quer retirar da gente. Nós precisamos de saúde, educação, alimentação, moradia, e isso está acabando, não tem mais, as pessoas estão morando na rua, comendo lixo, revirando o osso. Nós temos uma materialidade concreta do desemprego, do genocídio da população preta, pobre da periferia, da juventude. Nós temos tudo isso, e nós temos que dizer que está errado. Não serve o menos pior. Não basta para a gente tirar Bolsonaro em 2022 e colocar qualquer outro no seu lugar. Não é o suficiente para a gente. Para nós, o que interessa é a destruição de tudo que está errado. Vou até pedir licença aqui para usar palavrão, mas tem uma frase que eu vi pichada aqui, perto do muro do meu local de trabalho, que eu acho excelente. Tentar reformar o capitalismo é igual perfumar merda. Ela pode até ficar cheirosa, mas vai continuar sendo merda. Então, se a gente não mexe na essência, se a gente não tira aquilo, se a gente não enterra, não apaga, não destrói, nós não vamos ter a sociedade que nós precisamos. E se nós queremos ver, né, a juventude que está vindo aí, né, as crianças, os nossos filhos, os netos, né, terem uma oportunidade de vida, que não tenham as suas vidas apagadas, eliminadas da existência e da história, nós temos que lutar por uma outra sociedade. Então, eu queria parabenizar vocês aí pela construção, né? Achei que foi muito legal o debate, né? E queria dizer que a resposta está em vocês. Está na gente junto, é a nossa auto-organização, é esta elaboração coletiva que tem condições de mudar a sociedade. Mas nós temos que falar o tempo todo que a sociedade que nós queremos é uma sociedade socialista. Porque se a gente não falar de socialismo, Bolsonaro vai falar. E vai falar que tem que caçar comunista e matar. E nós temos que dizer o contrário, que quem a gente tem que declarar a morte é a burguesia. É os velhos da van que vende a mãe para poder ficar mais rico. É isso que nós temos que eliminar, para que a gente possa voltar de novo a ter esperança, que é o que move a gente, é a esperança. Forte abraço aí a todas e todas, sintam-se abraçados, né? Quando acabar a pandemia, a gente se abraça de verdade aí, se encontra nos fóruns presenciais.